Nós vamos seguir agora com a Lei 6938 de 1981, que constituiu a Política Nacional do Meio Ambiente. Para implementar a Política Nacional do Meio Ambiente, foi criado o SISNAMA. SISNAMA significa Sistema Nacional do Meio Ambiente. O SISNAMA, ele é formado por órgãos e instituições ambientais da União, Estados, DF e municípios, todos aqueles que atuam de alguma forma na Política Nacional do Meio Ambiente. Esse é um tema basilar. A composição do SISNAMA está no artigo 6º da Lei 6938 e nós vamos estudar entidade por entidade. Vamos lá? Os órgãos e entidades da União, Estados, DF e municípios, bem como as fundações instituídas pelo poder público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, assim estruturado. O órgão superior é o Conselho de Governo, com a função de assessorar o Presidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais. A Política Nacional do Meio Ambiente ela é formulada no âmbito da Presidência da República. E o Conselho de Governo é o órgão superior do SISNAMA. Para quem não conhece, o Conselho de Governo é um órgão formado por todos os ministros de Estado, inclusive lá tem uma Câmara Ambiental. E, na condição de órgão superior do SISNAMA, competirá ao Conselho de Governo assessorar a Presidência da República na formulação da Política Nacional do Meio Ambiente. Por sua vez, o órgão consultivo e deliberativo é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. Vamos ao inciso 2. Órgão consultivo e deliberativo, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais, e deliberar, no âmbito da sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. O CONAMA é um colegiado extremamente diverso, tem representantes de todas as esferas de governo, até representante do Ministério Público, sociedade civil organizada, etc. Ele é muito amplo. E o CONAMA, ele tem uma larga atuação, principalmente através da edição das famosas resoluções. Nós temos quase 500 resoluções do CONAMA, grande parte em vigor. E aqui a gente sai do artigo 6º e nós vamos ao artigo 8º. Esse artigo 8º, ele nos apresenta as competências do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Vamos ver? De acordo com o artigo 8º, compete ao CONAMA estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetivo potencialmente poluidoras reconhecidas pelos estados supervisionado pelo IBAMA. Essa primeira competência é normativa para que o CONAMA edite resoluções a respeito de licenciamento ambiental. Nós vamos ver uma em breve, que é a principal regulamentação, a Resolução 237/97. A Resolução CONAMA 237/97, que vai ser estudada dentro do licenciamento ambiental, já cobrada várias vezes no exame de ordem, traz o regramento geral do CONAMA, as regras gerais sobre licenciamento ambiental. No inciso 2, compete ao CONAMA determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas e possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim entidades privadas, as informações indispensáveis para apreciação dos estudos de impacto ambiental e relatórios, no caso de obras e atividades de significativa degradação ambiental, especialmente nas áreas consideradas patrimônio nacional. Então, poder de requisição de informações para complementar estudos ambientais. O inciso 3, revogado em 2009. O inciso 4, homologar acordos visando transformação de penalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental. O inciso 5 é uma competência punitiva, até hoje aplicada, que é determinar, mediante representação do IBAMA, perda ou restrição de benefícios fiscais concedidos pelo poder público, em caráter geral ou condicional,
e perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito. Até hoje, nas multas mais graves, nas infrações administrativas mais graves, o IBAMA pede para que o CONAMA aplique essa penalidade mais severa. O inciso 6, que é a previsão normativa do PROCONV, estabelecer privativamente normas e padrões nacionais de controle da poluição por veículos automotores, aeronaves e embarcações. Com base nesse inciso 6, várias resoluções do CONAMA foram aprovadas no PROCONV, que é o Programa Nacional de Controle da Poluição de Veículos Automotores. E a competência mais aberta, a competência que fundamenta a maior parte das resoluções CONAMA. Inciso 7, estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional dos recursos naturais, principalmente os hídricos. Essas são as competências do Conselho Nacional do Meio Ambiente, todas estatuídas dentro do artigo 8º e que podem ser cobradas na prova de vocês, como já foi cobrado anteriormente no exame de ordem. Então, o órgão superior do CISNAMA é o Conselho de Governo, o órgão consultivo e deliberativo é o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. O órgão central, eu coloquei aqui entre aspas, Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República. Esse órgão, infelizmente esse dispositivo está desatualizado desde 1992. Porque em 92, na época do governo Collor de Mello, a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República foi extinta. E para substituí-lo, veio o Ministério do Meio Ambiente. Então hoje isso aqui tem que ser interpretado como Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal, a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente. O Ministério do Meio Ambiente, como órgão central, ele não entra na execução, ele não fiscaliza, por exemplo, não licencia. Ele fica de fora como maestro, supervisionando e controlando a implementação da política nacional do meio ambiente. Depois nós temos os órgãos executores. E como ex-professor de Direito Administrativo que fui no começo de carreira, Direito Constitucional, eu botei órgãos entre aspas, por quê? Porque são autarquias, órgão não tem personalidade jurídica, você estuda esse Direito Administrativo, na verdade são autarquias executoras. São duas, IBAMA e Instituto Chico Mendes. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o chamado ICMBio, com a finalidade de executar e fazer executar a política e diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, de acordo com as respectivas competências. Aqui estou com vocês porque já fui procurador do IBAMA por alguns anos. O IBAMA, autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, tem duas grandes funções administrativas na condição de executor do CISNAMA. Caberá ao IBAMA exercer o poder de polícia ambiental federal e promover licenciamentos ambientais federais. Em 2007, houve a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, conhecido como Instituto Chico Mendes ou simplesmente ICMBio. E a tarefa de gerenciar unidades de conservação, que é um espaço ambiental protegido, muito cobrado no exame de ordem que a gente vai ver na segunda aula, até então era do IBAMA. Quando eu fui procurador do IBAMA, que foi na época 2003, 2004, o IBAMA gerenciava ainda a unidade de conservação, tanto que eu trabalhei com isso. E essa atribuição saiu do IBAMA e legalmente foi transferida para a nova autarquia, o Instituto Chico Mendes. Então, IBAMA, Licenciamento Ambiental Federal, Poder de Polícia Ambiental Federal, ICMBio, gestão das unidades de conservação criadas pela União. Os órgãos seccionais são os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar degradação ambiental. E por analogia também no DF. Qualquer órgão ou entidade estadual ou do DF que atue na proteção ambiental adentrará ao CISNAMA na condição de seccional. Normalmente os estados têm uma autarquia de meio ambiente, uma secretaria estadual de meio ambiente e um conselho estadual de meio ambiente. E finalmente os órgãos locais, que são os municipais, órgãos e entidades dos municípios, responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades nas suas jurisdições,
Aí você vai ter que analisar a legislação de cada município para verificar a sua composição no CISNAMA. Normalmente, município pequeno, no máximo, tem órgão, nem autarquia tem de meio ambiente, e tem que ter um Conselho Municipal de Meio Ambiente. Agora, você já sabe qual é a composição do Sistema Nacional do Meio Ambiente, do CISNAMA. Só que para implementar a Política Nacional do Meio Ambiente, os órgãos e entidades do CISNAMA, eles necessitarão de instrumentos. Aqui entra o artigo 9º da Lei 6938 de 1981. Esse artigo 9º traz um rol exemplificativo, porque ele não exaure os instrumentos de implementação da Política Nacional do Meio Ambiente. E aqui, ó, o coração do assunto. A gente vai começar esse assunto agora e vai ficar toda a segunda aula com ele. E qual vai ser a nossa tática de estudo para a OAB? Os instrumentos que são menos importantes, a gente já faz o estudo agora. E os instrumentos que têm uma cobrança mais densa no exame de ordem, a gente faz um estudo apartado logo em seguida. Esse estudo apartado dar-se-á na parte de licenciamento ambiental, estudos ambientais e criação de espaços ambientais especialmente protegidos. Nesses 3 casos a gente vai deixar para um estudo mais vertical em seguida. Vamos a esse artigo 9º da Lei 6938. São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. O primeiro instrumento é o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental. A nossa definição é que são o reflexo do estado ambiental de determinado ou determinados recursos ambientais, usualmente fixados numericamente em normas ambientais lastreadas em fundamentos técnicos, com o objetivo de manter o equilíbrio ambiental e a saúde humana. Essa não é uma definição normativa, a lei não define, é a definição nossa. O poder público, principalmente dos principais recursos naturais, como padrões de qualidade das águas e padrão de qualidade do ar. Esses são os 2 grandes exemplos. O padrão de qualidade é medir a qualidade daquele recurso natural com algum critério. Por exemplo, medir a umidade do ar. Se a umidade baixa muito, como acontece em Brasília, fecha a escola. Se o ar está extremamente poluído, fecha aquela indústria, suspende temporariamente ou reduz a emissão. Padrão de qualidade da água, verificar, principalmente com o critério dos cloriformes fecais, se aquela água é possível tomar banho, é chamada balneabilidade, se é possível o consumo humano, se é possível o uso industrial. E aí, a partir do momento em que a administração pública edita padrões de qualidade dos bens da natureza, ela permite a formulação de políticas públicas e verificar para qual finalidade é possível destinar o uso daquele bem natural. Então, a edição dos padrões de qualidade do meio ambiente constituem o primeiro instrumento que vimos de implementação da Política Nacional do Meio Ambiente. O segundo instrumento é o zoneamento ambiental. Zonear é ordenar um território repartindo-o em zonas. Tem zoneamento agrícola, zoneamento político, zoneamento econômico e tem zoneamento ambiental. Quando você ordena um território em zonas, e é um zoneamento ambiental, o critério acaba sendo ambiental, ecológico. Se determinado estado tem um zoneamento ambiental que na orla não permite nenhuma indústria, nenhuma esfera de governo pode licenciar a indústria porque o zoneamento ambiental impede. Não há uma lei federal específica para zoneamento ambiental. Com base no Decreto Federal 4297, o zoneamento ecológico econômico é definido como instrumento de organização do território a ser obrigatoriamente seguido na implantação de planos, obras e atividades públicas e privadas, estabelecendo medidas e padrões de proteção ambiental destinados a assegurar a qualidade ambiental dos recursos hídricos, do solo e a conservação da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da população. E o artigo 3º desse regulamento diz que o seu objetivo geral é organizar de forma vinculada, ele vincula as decisões dos agentes públicos e privados quanto a planos, programas, projetos e atividades que, direta ou indiretamente, utilizem recursos naturais, assegurando a plena manutenção do capital e dos serviços ambientais dos ecossistemas.
Se determinado município tem um zoneamento ambiental que proíbe que uma área que é de abastecimento de água tenha qualquer tipo de indústria. Nesse caso, nenhuma esfera de governo vai poder emitir licença ambiental para aquela área para atividade industrial, porque é uma área sensível para saneamento básico para captação de água. O zoneamento acaba sendo vinculante. Eu já apresentei aos senhores hoje a Lei Complementar 140 de 2011, que regulamenta, no âmbito do direito ambiental, o parágrafo único do artigo 23 da Constituição. Já vimos, inclusive, os seus instrumentos e objetivos, lá no artigo 3º, 4º e 5º. E o zoneamento ambiental foi lembrado na Lei Complementar 140. Nós temos que competirá à União, na forma do seu artigo 7º, inciso 9º, elaborar o zoneamento ambiental de âmbito nacional e regional. Já os estados terão incumbência de elaborar o zoneamento ambiental estadual. Zoneamento nacional e por regiões é a União que faz. Aí o estado, observado o zoneamento nacional e regional, zoneia, e aí mais detalhadamente, de acordo com o seu território. Lá não temos previsão expressa para que o município faça, no artigo 9º, o zoneamento municipal, mas nós temos que, dentro do plano diretor, é possível ter zoneamentos ambientais. As leis municipais de plano diretor trazem zoneamentos e o município pode trazer o zoneamento ambiental dentro do seu plano diretor, respeitado o zoneamento nacional, regional e do respectivo estado da federação. Ok? Então, os zoneamentos ambientais constituem mais um instrumento de implementação da Política Nacional do Meio Ambiente. Depois nós temos a avaliação de impactos ambientais, também conhecido como estudos ambientais. Esse instrumento é mais importante, principalmente o estudo de impacto ambiental, o EIA, que é constitucional. Pelo seu peso maior em prova, a gente vai deixar a posteriori, quando vencermos o texto do artigo 9º, um dos pontos básicos mais importantes, a gente vai estudar a parte, os estudos ambientais. O mesmo com o licenciamento ambiental, que é o inciso 4. Licenciamento e revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. Faremos também um estudo à parte do licenciamento ambiental multicobrado no exame de ordem, ok? O quinto instrumento são os incentivos à produção e instalação de equipamentos e criação ou absorção de tecnologia voltados para a melhoria da qualidade ambiental. Cabe ao poder público investir nas tecnologias menos impactantes ao ambiente. Eu costumo dizer que uma forma de crescer a economia e manter ou aumentar a proteção ambiental é educação ambiental da população e investir em tecnologias menos impactantes ao ambiente. Você pode, por exemplo, cada vez mais reduzir a poluição de fábricas e veículos. Até aumentando a frota, você reduz a poluição. É só exigir medidas mais duras e a indústria ter a tecnologia adequada. Você pode cada vez mais plantar em áreas menores. Você pode até ampliar a vegetação nativa e desmatar menos e aumentar a produção. Tudo isso investindo em novas tecnologias com menor impacto ambiental. Assim como os estudos ambientais, aqui chamados de avaliação de impactos ambientais, assim como o licenciamento ambiental, a criação de espaços ambientais em áreas diferenciadas também são instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente e que vão ser estudados lá na frente. Esse aqui, então, é o preferido da FGV no exame de ordem. É o inciso 6. Criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo poder público, federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas. De tão importante que foi constitucionalizado. Esse instrumento de implementação da Política Nacional do Meio Ambiente ganhou status na Lei Maior, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3, conforme nós veremos em breve. Ok? No inciso 7, nós temos o SINIMA, que é o Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente, banco de dados ambientais mantido no âmbito do Ministério do Meio Ambiente. E aqui nós temos uma novidade. O Código Florestal de 2012, que é a Lei 12.651, criou um Cadastro Ambiental Rural, o CAR. O Cadastro Ambiental Rural, ele é um banco de dados de registro obrigatório
para todas as propriedades rurais brasileiras. Todo proprietário ou possuidor rural deve registrar a sua fazenda no Cadastro Ambiental Rural. Inclusive o prazo tinha vencido agora em maio de 2016, mas infelizmente houve uma alteração normativa no artigo 29 do Código Florestal, dando uma nova prorrogação. Então vai vencer, ainda está dentro do prazo, estamos aqui virando 2016 para 2017, em novembro, e ainda está no prazo de inscrição no Cadastro Ambiental Rural, pois houve uma prorrogação, uma nova prorrogação no artigo 29 do Código Florestal. E por que eu estou falando do Cadastro Ambiental Rural? Novo Cadastro Ambiental obrigatório para todas as áreas rurais. Porque o Cadastro Ambiental Rural faz parte do CNIMA. Vamos ao artigo 29 do Código Florestal. É criado o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente, o CNIMA. Registro Público Eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. Ok? Ainda é instrumento da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente para implementá-la o Cadastro Técnico Federal, que é o CTF. Existem dois cadastros técnicos federais. O primeiro que a gente vai estudar, o primeiro CTF, é o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental. Inclusive, quando atuei na Procuradoria do IBAMA, quando eu era Procurador Federal de Meio Ambiente, hoje eu sou de Previdência Social, era um dos documentos que eu exigia no checklist do parecer para mandar um processo para frente. Esse Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental consiste num registro que tem que ser feito no IBAMA, tanto por pessoas físicas ou jurídicas que desenvolvem atividade de consultoria ambiental. Então, uma empresa de consultoria ambiental, um engenheiro florestal prestando consultoria ambiental, ele precisa, para atuar no IBAMA, ter o Cadastro Técnico Federal. A sua regulamentação é feita nesta mesma Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, no artigo 17. Fica instituído sob a administração do IBAMA, inciso 1, Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, para registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam à consultoria técnica sobre problemas ecológicos e ambientais, e à indústria e comércio de equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados ao controle de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, ok? Por conexão, eu vou passar para o inciso 12, que trata do outro CTF, que é o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais. Esse segundo CTF é para a pessoa física ou jurídica que vai desenvolver atividade poluidora. O primeiro que nós vimos é para a pessoa física ou jurídica que vai prestar consultoria ambiental. Ele também é tratado no artigo 17, mas no inciso 2. Fica instituído sob a administração do IBAMA o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, para registro obrigatório das pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras e ou extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como de produtos e subprodutos da fauna e da flora. Então são dois CTFs previstos na legislação ambiental, eles são cadastros federais de registro no IBAMA. Estados e municípios, de acordo com leis estaduais e municipais, podem criar instrumentos congêneres. Voltando para o inciso 9, nós temos penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental. Aqui nós temos penalidades administrativas que devem ser impostas pelo cometimento de alguma infração administrativa ambiental. Essas penalidades hoje estão no artigo 7.2 da Lei 9.605 de 98.
que é a Lei de Crimes e de Infrações Administrativas Ambientais, e aqui é algo que também vamos estudar lá na frente. No inciso 10, nós temos um instrumento de implementação da Política Nacional do Meio Ambiente que até hoje não foi implementado. E o mais absurdo é do texto originário, tem bem mais, aí tem cerca de 35 anos, quase a minha idade. Essa lei de 81, eu nasci em 79. O IBAMA deveria divulgar anualmente um relatório de qualidade ambiental. Nunca o fez. Inciso 10. A instituição do relatório de qualidade do meio ambiente a ser divulgado anualmente pelo IBAMA. Ok? O inciso 11 guarda conexão com o princípio da informação. É a garantia de prestação de informações relativas ao meio ambiente, obrigando-se o poder público a produzi-las quando inexistentes. E eu faço a mesma remissão que eu fiz à Lei Federal 10.650 de 2003, que trata do acesso às informações em órgãos ambientais. Há um regime de publicidade, os principais atos têm que ser publicados, disponibilizados na repartição em 30 dias, e qualquer pessoa, física ou jurídica, nacional ou estrangeira, isso já caiu no exame de ordem, tem direito de acesso a informações, independentemente da motivação específica, ressalvada a propriedade intelectual. Ok? O inciso 12 já vimos, é o segundo CTF, Cadastro Técnico Federal, e, fechando esse artigo 9º, no ano de 2006, foi inserido o inciso 13, instrumentos econômicos como concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental e outros. Vejam que o rol aqui é exemplificativo. Professor, me dá um exemplo aqui de instrumento econômico, que não está aqui. Vimos hoje, os fundos ambientais públicos e privados são instrumentos econômicos, pois demonstram a intervenção do Estado da economia, objetivando a proteção ambiental. A concessão florestal é tratada pela Lei 11.284 de 2006. É a Lei de Gestão das Florestas Públicas que prevê a concessão florestal. Trata-se de uma concessão administrativa com regime especial. A União, os estados, o DF e os municípios poderão, através de procedimento licitatório na modalidade concorrência, vedada qualquer tipo de inexigibilidade de licitação, fazer uma concessão florestal para conceder florestas públicas para uma utilização sustentável. Nessa concessão florestal, inclusive o edital tem que ser obrigatoriamente apresentado em audiência pública. Nessa concessão florestal só poderão concorrer pessoas jurídicas, é vedada a participação de pessoas físicas, somente pessoas jurídicas consorciadas ou não brasileiras, pessoas jurídicas estrangeiras sequer podem participar. E aí, as pessoas jurídicas brasileiras vencedoras terão direito de celebrar com o poder público um contrato de concessão florestal, pelo qual terão, é sempre oneroso, terão o direito de explorar pelo prazo previsto no contrato florestas públicas e uma exploração que deve se dar de modo ecologicamente sustentável. É vedada a exploração predatória de florestas públicas na concessão florestal, somente se admite uma exploração ecologicamente sustentável. O seguro ambiental, eu boto aqui uma interrogação, até hoje não tem uma regulamentação geral no Brasil. Existe um projeto de lei engavetado de seguro ambiental obrigatório. Por que está engavetado? Porque as grandes empresas não têm interesse, isso ia aumentar o custo de produção. Vejam a tragédia de Minas Gerais. Se a atividade de mineração tivesse um seguro ambiental obrigatório, aconteceu uma catástrofe, a seguradora, no limite da apólice, no mesmo dia, o dia seguinte, liberaria o dinheiro para tentar atenuar o impacto ambiental. Só que não há interesse da parte capitalista do nosso Estado em criar um seguro ambiental obrigatório. E não há uma regulamentação, não há uma lei ambiental de seguro ambiental obrigatório, infelizmente. A servidão ambiental, por sua vez, é regulamentada pela própria Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Nós temos aqui 3 artigos para a servidão ambiental. O artigo 9º-A, o artigo 9º-B e o artigo 9º-C, e nós vamos estudá-la
no nosso quarto bloco.